Saiu o primeiro trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia e ele tá simplesmente incrível. Mas eu te pergunto aqui se esse trailer for a maior mentira que a Marvel já contou pra você. E toda essa história da aranha mutante, do Homem-Aranha virar essa aranha gigante, né? Essa aranha mutante, for só uma cortina de fumaça pra esconder o verdadeiro vilão que vai estar presente nesse filme, o Venom. Calma que eu já vou te explicar tudinho nesse vídeo e eu tenho certeza que isso vai explodir a sua cabeça. Fala meu amigão da vizinhança, fala minha mutante de Hawkins. Eu sou o Abram e com certeza eu não sou o Demolidor porque essa máscara tá muito apertada, meu Deus. E nesse vídeo hoje a gente vai analisar todos os detalhes no trailer do Homem-Aranha Um Novo Dia e falar sobre essas super coincidências entre essa nova história do Homem-Aranha e as habilidades que ele ganha que parecem muito com as habilidades do Venom. Então fica aqui comigo porque você sabe que aqui a gente não assiste trailer, a gente destrincha cada detalhe. Antes de começar a análise e a gente falar sobre teoria maluca, todas as capas do Homem-Aranha que foram referenciadas aqui, vale lembrar que Homem-Aranha Um Novo Dia é o último filme antes do Vingadores Doomsday, né? Vingadores Doutor Destino, e que apesar disso, Homem-Aranha Um Novo Dia ainda é um filme isolado que aparentemente não vai ter conexão nenhuma com Doomsday, né? E parando pra pensar, nem o Tom Holland foi confirmado em Doomsday. O que dá a entender que o nosso amigão da vizinhança não vai participar dessa treta. Mas será mesmo? E o que eu gostei muito nesse trailer é que dá pra ver que o Tom Holland, a direção e todo mundo envolvido nesse novo filme do Homem-Aranha, nessa nova trilogia, bebeu muito da trilogia do Sam Raimi com o Tobey Maguire. E eu acredito que eles estão muito confiantes em tentar ocupar finalmente esse cargo de melhor Homem-Aranha no cinema já feito, porque pra muitos o Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha já feito no cinema. E assim entregando uma Nova York e um Peter Parker mais intimista, mais solitário, mais pé no chão. Se é que dá pra dizer isso de um cara que fica se balançando em teias por Nova York. Dá pra ver nesse trailer que ele vai ser completamente diferente, né, da visão do Jon Watts sobre o personagem, nos apresentando nesse trailer um Homem-Aranha mais amadurecido, menos radiante, por assim dizer, menos entusiasmado, menos garotão, como era a visão do Jon Watts sobre o personagem. E não se engana não, porque na primeira cena do trailer já dá pra ver o quanto o personagem, quanto o Peter Parker e o Homem-Aranha amadureceram em relação ao último filme, né? Honestamente, me parece até uma cutucada com o Jon Watts, que vivia falando, não dá pra fazer cena prática com o Homem-Aranha. E fizeram. Ele é amigão da vizinhança. Agora ele é amigão de Nova York. Que ele é amigão da vizinhança. Toma a chave de Nova York. E é claro, tirou o Homem-Aranha que necessitava de um outro herói pra guiar ele e transformou num Homem-Aranha que a gente conhece mais nas HQs, que é aquele Peter que vai chegar pra um cara pra pedir ajuda pro amigo dele, que é o Homem-Aranha. Como a gente vê na cena dele falando com o Bruce Banner na faculdade e provavelmente nesse momento aí, a gente vai ver ele falando coisas do mas um amigo meu que tá precisando de ajuda. E quando a gente vê o Homem-Aranha sendo escaneado com a roupa do Homem-Aranha, com o traje, o uniforme do Homem-Aranha, provavelmente a gente vai ver um personagem que vai fingir não ser o Peter Parker com o Bruce Banner, né? Pra ele não entregar a identidade dele mais uma vez, que era o grande problema da trilogia do Jon Watts, na minha opinião, que ficava entregando a identidade dele pra todo mundo a toda hora. E é muito legal que nesse primeiro momento do trailer dá pra ver um Homem-Aranha mais seguro, né? Um Homem-Aranha que tá mais pá a pá com o Andrew Garfield e com o Tobey Maguire, né? Você lembra quando eles falam em No Way Home, o lugar que eles procuravam pra pensar, né? Os lugares altos. E no Jon Watts a gente vê que o Homem-Aranha do Tom Holland procura um lugar baixinho, que é onde ele passava o tempo no colégio. Nesse filme aqui ele já tá ficando de cabeça pra baixo num lugar altíssimo, né? Mostrando que o Homem-Aranha agora é um Homem-Aranha mais amadurecido, com mais coragem, que tá explorando lugares mais altos, e eu acho isso muito bacana. Você chegou a enxergar dessa forma esse primeiro momento do trailer do Homem-Aranha Renascido? Homem-Aranha Renascido, é Homem-Aranha Um Novo Dia, Renascido é o Demolidor. Mas bora lá finalmente analisar esse trailer aqui, apesar de tudo que eu já falei, é mais uma percepção minha, mas a análise vai vir agora. Começando pelo título original, Spider-Man Brand New Day. Em um resumo bem resumidinho mesmo, essa HQ é uma HQ que se passa após o pacto do Peter Parker com o Mephisto, né? Que faz as pessoas esquecerem que ele era um Homem-Aranha e também faz o casamento dele com a Mary Jane desmanchar, né? Ser desfeito. E nessa HQ, o Homem-Aranha Brand New Day, a gente volta a ver um Homem-Aranha mais raiz, né? Solteiro, solitário, ferrado monetariamente e com aluguel atrasado. Algo que conversa muito com essa nova proposta de Peter Parker e com o final que a gente teve depois de Spider-Man No Way Home. Onde no final do filme, o Peter convenceu o Doutor Estranho a lançar um feitiço que fizesse todo mundo esquecer quem é o Peter Parker, né? A fim de salvar o multiverso que tava se desmanchando e que faz o Peter Parker ter que sacrificar a sua existência, a sua amizade com o Ned e o seu namoro com a MJ. E vemos ele tendo que recomeçar solteiro, ferrado e sem uma bolsa Stark, né? Pra ajudar ele nas contas. E como eu já falei anteriormente, o trailer começa com o Homem-Aranha de cabeça pra baixo, em cima de um lugar alto. E eu queria que vocês notassem o quanto Nova York tá linda e ao mesmo tempo melancólica nessa nova adaptação, nessa nova trilogia do Homem-Aranha. Acompanhando o mood do Peter nesse filme, né? Que tá mais introspectivo, que tá um cara mais triste ali no canto dele, tornando Nova York uma cidade tão grande e tão pequena pra um cara que não tem mais heróis pra compartilhar
e nem amigos depois que todo mundo esqueceu ele. Vemos o Peter acompanhando a vida do Ned e da MJ através das redes sociais, né? Vendo eles comemorar o primeiro dia no MIT. A princípio eu fiquei um pouco confuso, porque eu achei que de No Way Home até esse filme se passavam alguns meses, né? Já que eles estavam no primeiro dia lá no MIT. Mas pesquisando na internet, esse filme se passa 4 anos após os acontecimentos de Spider-Man No Way Home, né? Spider-Man sem volta pra casa. Mas o que me pegou nessa cena é o Peter vendo o quanto a vida dos amigos dele tá melhor sem ele, né? Tá menos preocupante sem ele, já que em No Way Home a gente vê as consequências de ser amigo do Homem-Aranha, de estar do lado do Homem-Aranha, do Peter Parker, né? E a gente vê o quanto eles são punidos por isso, perdendo a vaga no MIT e consequente em todas as faculdades, que é o que desencadeia toda a história do No Way Home. E a gente vê que o Peter percebe o quanto a MJ evoluiu nesse meio tempo, né? Nesses 4 anos, porque ela passa de uma pessoa que não quer ser positiva pra não sofrer, pra uma pessoa que tá sendo muito otimista no seu primeiro dia de faculdade, né? Tá sendo muito feliz com isso. E vendo que a vida do seu melhor amigo e da sua namorada tá indo bem sem ele, tá avançando sem ele, o Peter coloca essa dor de lado, desce a máscara e salta em direção ao abismo, né? Em direção às ruas de Nova York. Essa cena é muito boa porque dá pra ver o quanto o Peter tá triste por não poder participar da vida dos amigos dele. E eu achei muito maravilhoso a forma como eles reinventaram esse mergulho icônico, né, do Homem-Aranha, que nos outros filmes a gente viu ser inspirador, mas aqui carrega um peso enorme, né? O peso do mundo, o peso das escolhas que ele tomou pra proteger o mundo, né, que tava desmanchando no multiverso e proteger as pessoas que ele amava. Eu acredito muito que no final do filme a gente vai ver um mergulho mais otimista, mais esperançoso, mais inspirador. Mas a princípio esse daqui já tá lindíssimo, tá? E cara, como eu gostei dessa cena claustrofóbica dentro da máscara do Homem-Aranha. E olhando pra essa cena é muito difícil a gente não assimilar com as cenas do Homem de Ferro dentro da máscara, né? Apesar de não ter toda essa tecnologia, passa a mesma sensação de estar trancado dentro de um lugar, né? E falando em estar trancado, essa cena é muito interessante porque mostra o quanto o Peter tá trancado dentro dessa vida do Homem-Aranha, né? Porque já que ele deixou de lado a vida de Peter Parker, né? O que aparentemente tá acontecendo nesse filme, a gente vê que ele tá 100% focado 100% sem outra opção a não ser o Homem-Aranha. E dá pra notar que ele tá fazendo muito bem esse papel, né? Tanto que ele ganha até a chave da cidade por ele estar sendo um grande herói pra Nova York, um cara que tá fazendo muitas boas ações, né? Salvando uma pessoa, detendo um inimigo, outro inimigo ali. E um detalhe interessante nesse trailer é que essas cenas em câmera lenta dele enfrentando o Boomerang, enfrentando a Tarântula e salvando o cara no seu web swing, são referências a capas de HQ e que aqui eu acredito que quando essa imagem ficar completamente congelada vai virar uma foto que provavelmente vai ser o Peter vendendo suas fotos para um jornal que você sabe de quem que eu tô falando. O JJ Jameson, que não apareceu nesse trailer, mas eu duvido que ele não esteja falando bem do Homem-Aranha ainda. Outro detalhe interessante nessa cena da chave é que a gente vê que o Wilson Fisk já não é mais o prefeito da cidade, e um detalhe interessante desse filme é que aparentemente a milícia anti-vigilante não existe mais, que são os problemas responsáveis pela dor de cabeça do Matt Murdock nessa série que vai sair essa semana do Demolidor Renascido, que lança dia 24 de maio no Disney Plus. E que eu não sei se você reparou, eu tô muito animado pra assistir. E mesmo com toda essa conquista que o lado dele, Homem-Aranha, tá recebendo, a gente vê que isso não muda nada da vida do Peter, que tá ali lavando seu uniforme, segurando a chave e percebendo o quanto aquilo é vazio, o quanto aquilo não significa nada sem alguém pra compartilhar, né? Já que ele tá completamente solitário. Outro detalhe interessante é que na cena que o Peter encontra o Ned dentro de uma lanchonete, aquela parece ser a lanchonete que explode no primeiro filme, que o Peter ia lá constantemente, o que deixa o Peter otimista porque provavelmente mostra que o Ned ainda tem lembranças do que eles viveram juntos, apesar de não lembrar dele, né? E uma coisa que eu achei muito engraçado nesse trailer é a dualidade, né? Como a gente viu no comecinho, o Peter acompanha a vida do Ned e da MJ através das redes sociais, enquanto o Ned e a MJ acompanham a vida do Homem-Aranha através da TV, né? Como a gente vê, o Ned e a MJ estão morando juntos e vendo o Homem-Aranha ganhando a chave através da TV. Tem até uma cena nesse trailer que a gente vê o Peter no que eu acredito ser o quarto da MJ, e lá no fundinho a gente vê um monte de fotos embaçadas do Homem-Aranha, né? Do que deve ser um quadro investigativo da MJ, porque eu duvido que eles vão tirar esse lado dela de investigação. Ela, mais uma vez, na sua busca pra descobrir quem é o Homem-Aranha, né? E que provavelmente é apoiado pelo Ned, que acompanha essa jornada junto com ela. E então, mais uma vez, a gente vê o Homem-Aranha pulando de um lugar alto, indo direto à ação, onde ele vai tentar interceptar aquele tanque que a gente viu as imagens dos bastidores sendo gravadas, onde aparece o Peter em cima do tanque, o Tom Holland se balançando de verdade pelas ruas de Nova York, né? Com efeitos práticos. Você se lembra dessas imagens que saíram durante a gravação de Homem-Aranha Um Novo Dia? Essas imagens me deixaram maluco demais quando eu vi. Putz, grila, foi muito bom. E na sequência dessa cena a gente vê o Peter sendo atropelado pelo Justiceiro e pela sua van icônica, né? Essa van que parece um tanque de tão blindada que ela é. E ele tá correndo atrás desse tanque desgovernado por Nova York. E que o Homem-Aranha sabe que se depender do Justiceiro vai acabar sendo resolvido da pior forma possível, né? Então ele precisa impedir
que o Justiceiro faça isso, e ainda bem que ele resolveu esse problema, né? Ainda bem que ele impediu, porque a gente vê que quem tava dentro desse tanque, coitadinha, era uma velhinha inocente, tá? Que aparentemente tá sendo possuído por algo que pula de corpo em corpo, né? Pelo que dá a entender. Mas um detalhe que mostra o quanto o Peter tá forte nessa cena com o Justiceiro é quando ele quebra a van do Justiceiro num chute só. Se você parar pra pensar, ele atravessa a porta blindada de trás, atravessa o para-brisas blindado e adaptado ali pra ele colocar uma arma dentro e simplesmente leva o Justiceiro pra fora da van dele icônica. E essa cena do Homem-Aranha tapando a boca do Frank Castle com teia é tão maravilhosa, porque assim, nas HQs, tanto o Homem-Aranha quanto o Demolidor, eles têm esse problema com o Justiceiro, né? Porque eles precisam bancar a babá do Justiceiro e impedir que ele resolva as coisas da forma dele. E aqui a gente vê que o Homem-Aranha tá tão babado do Justiceiro que ele impede até o Justiceiro de xingar, né? Uma solução aí pro filme mais friendly family, já que esse Justiceiro da Netflix, agora da Disney Plus, xingava a cada 20 segundos. Vemos o Peter na confraternização dentro do apartamento da MJ e do Ned, que com certeza foi ideia do Ned, já que a gente vê desde os primeiros filmes essa necessidade dele de se enturmar com a galera, de estar nas festas, de convidar o Peter para que eles fossem juntos para festas, mesmo que tudo só acabasse em desgraça, né? Nesse caso aqui, acabou pro Peter, né? Não sobrou nada pro Beta, porque a gente vê o Peter completamente sem chão quando o famoso Eman Sfand, né? O nosso famoso Erza da série da Ahsoka, se aproxima da MJ de uma forma caliente, né? Uma forma mais íntima. E eu quero dizer que eu achei muito curioso a escalação desse personagem para esse papel, uma vez que ele tá assumindo, né, um personagem importante dentro da saga de Star Wars, mesmo que seja na série da Ahsoka por enquanto só. Isso me faz imaginar que ele pode acabar virando algo maior nessa nova trilogia, né? Talvez aí um Harry Osborn. E a gente vem vendo nos últimos anos que a Disney não tem problema de dar essa repaginada, né, nos personagens. Inclusive na trilogia do John Watts, a gente vê o Flash Thompson passando por essa repaginada, né? E na série animada do Homem-Aranha, em 2025, a gente vê que a família Osborn também passou por essa repaginada, essa mudança de etnia, né? E aí me fica aquela questão, né? Será que eles vão refletir isso dentro do universo cinematográfico do Homem-Aranha? Até porque esse ator, o Eman Sfand, ele passa uma pinta de um cara rico, né? Um cara bem tratado, um cara bonitão, e que eu imagino, pensando nessa repaginada, que ele combinaria muito com a pinta do Harry Osborn, né? Se você parar pra pensar, mas eu quero saber o que você acha disso nos comentários. Inclusive, dentro dessa sequência de cenas, a gente vê a MJ colocando as flores que o Peter deu pra ela no quarto, dentro da água, antes de ser abordado por esse cara, que parece ser um namorado, né? Porque eu duvido muito que a MJ ia deixar uma pessoa qualquer se aproximar dela dessa forma, né? Se não existisse nada entre os dois. Na cena seguinte, a gente vê o que muita gente tá falando, que toda essa emoção causada por essa cena que devastou o Peter acabou ativando a evolução do Homem-Aranha, né? Uma coisa que a gente vê acontecendo nas HQs do Homem-Aranha quando ele renasce, né? Quando ele é coberto por um casulo e acaba criando novas habilidades que facilitam ainda mais a vida dele, como teia orgânica. Que a gente vê que já é uma realidade no trailer assim que ele acorda de cabeça pra baixo. Mas eu tenho uma percepção que aqui a gente vê uma sequência de imagens muito boas, tá? E eu acredito que essa confraternização na casa da MJ vai ser interrompida pelo Escorpião, o Peter tendo que sair de lá por causa das suas funções como Homem-Aranha e acaba tomando uma surra do Escorpião. Talvez até sendo envenenado pelo personagem e por conta disso que ele chega completamente acabado dentro de casa. Tanto é que se a gente for ver a cena do Homem-Aranha na lavanderia, ele tá de cuequinha preta da mesma forma que ele acordou no casulo, né? Da mesma forma que ele acordou do lado de fora do prédio dele. E com um hematoma na perna como se ele tivesse tomado uma surra federal. E como eu disse, essa mutação se inicia quando o Homem-Aranha acorda pendurado no prédio e quando ele cai, ele já solta uma teia orgânica completamente instintiva, né? Porque ele não tinha essas teias orgânicas e quando ele tá caindo, ele simplesmente solta pro alto e consegue se segurar, né? Como a gente vê nas imagens. Mas o interessante é que em algumas HQs e animações essa mutação surge a partir de um momento que o Peter cria um soro pra salvar sua vida, ou pra tirar seus poderes, ou pra cuidar da radiação da aranha que tá matando ele. Só que aqui eu acho que o Peter não vai estar passando por essa crise do Homem-Aranha, mas o que vai estar acontecendo é o seguinte: na cena do Justiceiro a gente vê alguns totens escritos Liquid 4, né, dos dois lados da calçada. Isso me faz acreditar que pode não ser nada, mas talvez seja alguma fórmula, algum composto que o Escorpião vai tentar roubar e que vai injetar com o seu veneno dentro do Homem-Aranha e gerar essa mudança. Mas eu vou deixar isso daí no ar, me diz aí nos comentários o que você acha. A gente vê que essa mutação tá deixando o Peter preocupado porque ele percebe que você não deixou o like ainda nesse vídeo e ainda não se inscreveu, então não deixa de fazer isso. Deixa o like, comenta o que você tá achando, se inscreve se for possível, porque dá um trabalhão fazer esse vídeo pra vocês. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você tá gostando, então não deixa o like, ajuda muito, cara, ajuda demais. E se você estiver pelo celular,
não esquece de hypar esse vídeo porque ajuda muito também. Mas o interessante é que a gente vê o Peter procurando o Bruce Banner, né, que tá lecionando dentro de uma faculdade, provavelmente sendo um pai negligente, deixando os caras em outro planeta sozinho. Vemos que o Bruce Banner ainda mantém o aparelho que ele apareceu em She-Hulk, né, pra inibir a radiação gama e impedir que ele voltasse a virar um gigante esmeralda. E um detalhe interessante aqui é que o Peter sabe quem é o Bruce Banner, mas o Bruce Banner nunca encontrou com o Peter Parker, nunca encontrou com o Homem-Aranha oficialmente, né, com exceção da cena do funeral, que eu não acho que eles chegaram, oi, eu sou o Homem-Aranha, né? Mas o que dá a entender nos últimos filmes da Marvel é que o Peter e o Hulk, o Peter e o Bruce Banner nunca se conheceram de fato. Mas o Peter conhece o Bruce Banner porque no primeiro filme do Homem-Aranha, do Tom Holland, aparece ele sendo homenageado como uma das grandes mentes da atualidade com outras grandes mentes da história da ciência, da física quântica e por aí vai. E então tem um detalhe muito interessante que mostra o quanto os sentidos do Peter, os sentidos do Homem-Aranha tão aguçados, né? Porque a gente vê uma gota caindo em câmera lenta e depois ele sofrendo por um barulho muito agudo que tá acontecendo ali na cena, provavelmente, que a princípio é uma fraqueza do Venom, mas que eu vou falar sobre isso um pouco mais lá na frente. Vemos, inclusive, que as teias do Peter estão tão fortes que ele não consegue fazer nenhum estilingue sem ser desengonçado, né? Muita gente acredita que nessa cena pode estar sendo deletado o Hulk, né? Porque ela é muito estranha como ela acontece, mas a gente tem a certeza que durante essa evolução as teias dele estão tão fortes que, inclusive, quebram espadas durante o confronto dele com o tentáculo. Até porque a gente tem um rumor que a gente vai ver um fight entre o Homem-Aranha e o Hulk completamente desgovernado, né? Então pode ser que seja isso que tá acontecendo nessa cena. Vemos o Homem-Aranha conversando com um personagem misterioso do Trammell Tillman, né? Trammell Tillman, né? Eu não sei se eu tô falando o nome dele certo. Que é o nosso eterno Mr. Miltic, né? De Severance, de Ruptura. E eu acredito que ele pode ser alguma peça fundamental do Departamento de Controle de Danos, né? Porém, que toma proporções muito grandes quando elas começam a vigiar os aprimorados, né? Pra controlar os danos feitos. Como a gente vê com o Peter Parker em No Way Home, como a gente vê com a Kamala Khan, e recentemente em Wonder Man, que inclusive mostra o quanto eles estão desesperados para não serem desativados e precisam a qualquer custo armar emboscadas para prender super-humanos. Super-humanos não, né? Aprimorados, mutantes, se você preferir. E eu acredito que ele tá em posse dessa personagem que a gente vê presa em cima de uma cadeira em um espaço confinado, né? Que eu tenho quase certeza que é a personagem da Sad Sink e que muita gente tá falando que é a Jean Grey. E que aparentemente a gente vê que esse local onde ela tá sob ataque, onde provavelmente algum grupo vai tirar ela de lá, ou provavelmente ela mesma vai aproveitar essa oportunidade e fugir. E assim, eu acho que faz super sentido se ela for mesmo a Jean Grey, né, ela ser uma mutante perseguida por esse departamento de controle de danos. Aparentemente vai ser uma peça fundamental nesse filme, como vem sendo desde No Way Home, né, complicando ainda mais a vida dos aprimorados, dos mutantes, e que já casa completamente com a chegada dos X-Men na Marvel, né, na UCM que a gente conhece, já nesse cenário onde os mutantes estão sendo perseguidos por esse tipo de pessoa. O que você acha disso? E a gente vê no finalzinho do trailer o Homem-Aranha confrontando os ninjas do tentáculo, né? É a Mão, que é uma organização aí muito presente no núcleo de Demolidor, né? Um grupo fissurado pela imortalidade que me faz acreditar que podemos ter uma participação forte do Demolidor nesse filme, tá? Talvez o Homem-Aranha pegando essa dica com o Justiceiro e buscando informações com o Demolidor, eu acho que ia ser muito massa se isso acontecesse, né? E que vale imaginar que isso é super pertinente porque o filme se passa provavelmente depois dos acontecimentos de Demolidor Renascido, e em Demolidor Renascido nessa segunda temporada, a identidade do Demolidor foi revelada, né? O Peter Parker, o cara que defendeu o Peter Parker em No Way Home é o Demolidor. Então ele já tem o link, ele sabe a identidade do cara, ele sabe o quanto o cara é afiado, e a gente tem um personagem, o Justiceiro, a ponte entre os dois que pode dizer pro Peter que é um problema do Demolidor e que ele acha que o Homem-Aranha podia resolver isso com o Demolidor. Inclusive nessa cena onde o Homem-Aranha vai de encontro a um combate meio que em cima dos prédios, né? Muita gente tá dizendo que a posição que o Homem-Aranha tá é uma posição muito ruim, que o Ninja tá olhando pra uma direção diferente, o que faz muita gente acreditar que vai ter um personagem ali com ele e que provavelmente pode ser o Demolidor. E aí, o que você acha disso? Será que a Marvel vai cometer esse erro de novo, como o Lagarto sendo bicado pelo vento no primeiro filme? Inclusive, que cena foi essa do olho do Homem-Aranha ficando vermelho, que não se passa na prisão, se você reparar bem, porque na prisão ele tá com o rosto todo machucado, mas ali ele tá num ambiente diferente, me faz até imaginar que pode ser dentro do apartamento dele, tá? E se você reparar bem nesse olho, tem uma bolinha vermelha bem escurinha lá no interior,
que lembra muito a função da roupa do Stark, né? A função morte súbita da roupa do Stark, que é quando o Homem-Aranha tá mais disposto a matar, né? Será que tem alguma coisa a ver isso? Mas parece muito, se você parar pra pensar. Eu tenho pra mim uma doideira e eu queria muito compartilhar com vocês, tá? Imagina que eu não sou muito fã desse arco do Homem-Aranha virar uma aranha mutante, né? Virar uma aranha humana. E uma das coisas que eu sei que as pessoas mais querem ver do Homem-Aranha é o Tom Holland no traje preto e como esse traje preto vai ser adaptado na UCM. E como é fácil notar nesse trailer, os atributos que o Homem-Aranha tá ganhando a partir da evolução dele parecem muito com atributos que o Venom proporciona pro Homem-Aranha. Teia orgânica, super força, teias tão fortes que podem quebrar espadas. E se a gente vê através desse trailer sendo enganado, né? Uma coisa que a Marvel faz muito. E se eles querem fazer a gente acreditar que a gente vai ter uma aranha humana e na hora lá no cinema a gente recebeu uma coisa completamente diferente. Um Homem-Aranha de traje preto, que eu acho que seria uma explosão tal qual o Tobey Maguire e o Andrew Garfield nas telonas, tá? Eu tenho certeza que ia causar aquela gritaria que causou na primeira vez que a gente viu isso. Eu tenho certeza que seria algo de explodir a cabeça e você me diz aí, você acha que eu tô viajando demais? Porque a gente teve indícios ali de poderes que parecem com o Venom, que podem ser muito Venom, pode ser muito a aranha humana lá. E vocês acham mesmo que eles vão meter um Peter Parker de 6 braços? Sei lá, hein, cara. Isso daí tá me cheirando a... mentirinhas, mentirinhas. E vale lembrar que no meio desse trailer tem uma cena muito interessante, tá? O Peter ali, e enquanto a gente tá olhando pra aquele ambiente cheio de teia, a gente ignora que o Peter tá de regatinha fortinho e uma regatinha preta, né? E a gente sabe em que momento das HQs a gente vê o Homem-Aranha usando muito preto. Pois é, né? Enquanto ele tá sendo dominado pelo Venom. Inclusive, vale lembrar que o Escorpião foi um personagem aí que andou através dos universos aí, né? Da Marvel, da Sony, lá entre o universo de Morbius. Então, assim, não duvido nada que possa ser ele a pessoa que vai trazer o simbionte para o Homem-Aranha. Sem contar que o traje do simbionte, o traje preto, aparece durante Guerras Secretas, né? E como provavelmente não vai ter nenhum filme do Homem-Aranha antes de Guerras Secretas, que vai ser em 2027, até onde a gente sabe, se não for adiado, faria sentido ele ser apresentado nesse momento aqui. Mas é só uma viagem minha, tá? Agora, pra finalizar, e essa cena do Homem-Aranha e da MJ, né? Se você parar pra pensar, ela é muito interessante, né? Porque é o momento que o Peter tem que escolher não cometer o mesmo erro e não compartilhar a sua identidade secreta com a MJ, né? Que foi um erro que ele cometeu no primeiro filme, apesar dela já ter juntado os pontinhos, né, se parar pra pensar. E uma coisa que ficou na minha cabeça, será que a MJ lembra do Homem-Aranha, do tempo que ela passou com o Homem-Aranha, né, porque no No Way Home a gente vê que ela é muito registrada em cima da ponte com ele, saindo com ele, do momento que descobrem que ele é o Peter Parker, então assim, tem muitos registros dela com o Homem-Aranha. Será que isso foi apagado da memória dela? Será que isso foi apagado dos celulares e câmeras que registraram esse momento? Então assim, e se ela lembrar? Será que ela lembra que ela namorou o Homem-Aranha ou teve alguma espécie de relacionamento assim com o personagem e que ele simplesmente sumiu depois dos acontecimentos de No Way Home? Foi comprar um cigarro e nunca mais voltou? É, meus senhores, eu acho tudo isso muito interessante. Queria saber muito o que vocês estão achando desse trailer, o que vocês querem pra esse filme, o que vocês imaginam que vai acontecer nesse filme e se vocês acham que vão gostar dele quando ele sair nas telonas. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e tchau.